Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia, professora. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E bom dia para você que está em casa. Muito bom você ter se juntado conosco. Que você seja muito abençoado com essa palavra, com esse culto maravilhoso que nós fazemos aqui em casa. E obrigada por ter se juntado. Que você possa deixar aí o seu likezinho e fazer a sua inscrição e mandar para os nossos outros irmãos que ainda não conhecem o nosso canal. Amém. Que bom que o Espírito de Deus te conduziu mais uma vez a estudar a palavra. E a nossa segurança está na palavra do Senhor, né? Sim. E para começar esse dia maravilhoso, nós vamos fazer uma oração e eu convido você a participar dessa oração também. Oremos. Querido Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esse dia maravilhoso, Pai. Que ao estudarmos a Tua Palavra, ao entoarmos louvores a Ti, Pai, nosso coração possa se achegar ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê a resposta de todas as coisas, Pai, Senhor. Nos dê alegria, segurança no dia de hoje, Pai. Conduz o nosso dia, administre o nosso dia, os nossos pensamentos, Senhor. As palavras que saem da nossa boca, Pai, sejam tudo para edificar o Senhor, Pai. Te convidamos a fazer parte do nosso dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor, né? E quem não quer ter Jesus bem pertinho de si? E agora chegou o momento de nós recitarmos o nosso verso. Esse verso dessa semana é bem pequenininho e é bem fácil de decorar, né? Nosso verso está lá em 1 Pedro 5:5. E no 3 nós vamos começar a recitar. 1, 2, 3. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Amém. Agora fique com o nosso estudo, que Deus te abençoe. Eu louvo ao Senhor pela chance de poder estar com vocês novamente, com vocês que estão em casa, para hoje estudarmos algo interessante. Acabamos de cantar o hino Obedecer é melhor do que sacrificar. E o nosso Deus, na sua misericordiosa bondade, deu para nós a chance de entendermos melhor isso. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 8. Nós vamos passar para você hoje as instruções grandiosas que Deus tem para nós das bênçãos e as maldições. Capítulo 46 do livro Patriarcas e Profetas. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor Deus não nos deixa sem entender qual é a sua vontade. No próximo final de semana, nós teremos aqui a alegria de ter os pais de Jennifer e Jonathan. Então é melhor que ele pregue no dia que a mãe estiver aqui. Então nós estamos muito agradecidos, porque os nossos alunos, a igreja da Escola de Profetas e a grande responsabilidade que temos sobre os vizinhos possam compreender as verdades que vamos ter que passar agora. Queridas crianças, olhem para cá, ó. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. É algo muito sério. Nós vamos explicar hoje por que algumas pessoas parecem vitoriosas e por que algumas parecem perdedoras. Por que dá certo para algumas pessoas e por que dá errado para outras. Por que algumas pessoas parecem felizes e outras pessoas parecem tristes. Vocês sabiam por que algumas pessoas dão certo e outras não dão certo? É o que nós vamos estudar agora, tá bom?
Na Bíblia nossa, no capítulo 8 de Josué, ele está com o seguinte título: A tomada de Ai. Vocês se lembram que o povo de Israel tinha perdido a batalha de Ai? Lembra disso? Quem que se lembra? Eles entraram para tomar Ai e perderam. E o Senhor Deus disse: tem algo errado no vosso meio. Tem situações ruins no meio de vocês. E descobriram o pecado de Acã. Vocês se lembram disso? Eu estou só trabalhando com vocês para começar daqui em diante. E então, eles tentaram fazer uma nova tomada. Resolveram o problema que havia entre eles, o que estava errado no meio do povo, e foram tomar Ai e conseguiram. Sim ou não? Sim. Dá uma olhadinha. Conseguiram resolver e tomaram Ai, porque, na verdade, o Senhor Deus havia pedido que eles fizessem diante do povo, diante de todas as nações, uma limpa na terra, para que eles pudessem viver ali, tomar aquele local. E por que Deus pedia que fossem eliminados os transgressores, para que os filhos de Deus pudessem tomar o local? Pelo seguinte: Deus havia dado 400 anos de chance. 400 anos é bastante, sim ou não? Quantas gerações a gente tem em 400 anos? Deus havia dado muito tempo de prazo para o povo de Ai mudar. Como eles não mudaram, Deus usou o seu ato de misericórdia. Qual é o ato de misericórdia? Para que vocês não continuem magoando uns aos outros, trazendo problema para o mundo, nem destruindo a si mesmos e a seus filhos, eu preciso que vocês sejam eliminados. Foram levados a dormir, a descansar, o sono da morte. Só que, infelizmente, o sono da morte, que eles só vão acordar depois do milênio. Infelizmente. Mas pelo menos eles pararam de trazer problemas para a terra. E ali seria então estabelecido o povo de Israel. Só que antes de eles entrarem, porque aquele era o caminho para Canaã. Só que antes de entrar em Canaã, algo deveria acontecer. Deus não estava levando eles para Canaã, sim ou não? Estava. Só que antes disso, o Senhor precisava fazer algo muito especial. Antes de entrar no céu, antes de entrar no lugar prometido, antes de entrar na melhor terra, Deus estava pedindo que algo fosse feito. Chamou Josué e falou: eu vou levar vocês para um certo local. Observem isso daí. Cleiton, eu queria aquela coisinha de fazer assim, porque aquilo me ajuda que só, e você passa ali avante, só que eu faço assim aqui, tá certo? Muito obrigada, Cleiton. Você que está em casa, preste bastante atenção. Por que alguns dão certo, porque outros não dão certo? E o que foi que Deus fez antes do povo entrar em Canaã? Tá certo? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui? Eu queria que você colocasse o próximo, por favor, filho. Olha só, Josué era o líder do povo na época. O Senhor Deus disse a ele o que está em Josué, capítulo 8, verso 30 em diante. O que está escrito lá? Olhem na Bíblia de vocês. Deus disse: Josué, eu preciso que você faça uma coisa com o povo antes de entrar em Canaã. Olhe para cá. Nós estamos indo para Canaã, sim ou não? Sim. O que temos que fazer antes de entrar em Canaã? Olha o que Deus pediu imediatamente para Josué. O que ele pediu? Vai lá. Verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Peraí. Monte o quê? Ebal. Continua. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se maneja instrumento de ferro, e ofereçam sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentem ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, assim o estrangeiro como o natural, como seus anciãos, oficiais, juízes, estavam de um lado e do outro da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do Senhor. Metade deles estavam na frente do monte Gerizim. Monte o quê? Gerizim. E a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara para que abençoasse o povo de Israel. Depois leu em voz alta todas as palavras da lei, as bênçãos e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Quantos ouviram? Quantos ouviram? O que Josué foi levado a fazer? O que era para ele fazer? Pode passar o próximo. Ele pediu que fosse levado o povo para o vale de Siquém e ali lesse o livro da lei antes do povo entrar em Canaã. Era para ler o quê? Livro da lei.
Era para ler para quem? Para quantas pessoas? Deixa eu explicar para vocês isso que está aqui no quadro na frente. Vocês estão vendo dois montes aqui? O Vale de Siquém era como um púlpito silvestre. O que é isso? Era um lugar lindo, era um lugar muito bonito, não como agora é. Eu estou mostrando uma foto de agora, tá bom? Isso que vocês estão vendo aí é uma foto atual. Agora passe avante, só para eu poder mostrar para vocês. Olha lá, o que vocês estão enxergando lá? Este é o Vale de Siquém, aonde o povo de Israel estava para ouvir a lei. Olha lá. Aqui está o Monte Gerizim e aqui o Monte Ebal. Deus não pediu que eles estivessem nesses dois lugares? Sim ou não? Para ler o livro da lei. E no meio, gente, ó, está o Vale de Siquém. O que vocês lembram sobre esse tal de Vale de Siquém? Esse nome lembra de vocês o quê? Bora. Um prêmio para quem lembrar. Em local lá que os filhos de Jacó exterminou a cidade. Ele abusou da pessoa. O que mais? Vocês lembraram de Diná, coisa mais difícil, né? O que mais que vocês lembraram? Vamos lembrar mais alguma coisa do Vale de Siquém? Bora, mais uma, mais uma. Foi onde ele guardou, escondeu os pendentes? Não foi onde ele guardou os pendentes. O que mais que vocês lembram? Gente, vocês que estão em casa. O que vocês lembram de Vale de Siquém? Nós vimos várias situações. Passa avante, passa o próximo. Vamos dar uma olhada agora. Olha aí. Agora eu mostrei. Lá foi o primeiro altar a Jeová construído por Abraão. As tendas de Abraão e Jacó foram construídas aqui, ó. Sepultura do corpo de José aqui e o poço de Jacó é aí também. Tá bom? Lembraram agora? Guardem essa informação para o seu coração. Por que Deus escolheu esse local? Agora te assusta o que Deus mandou fazer antes de ler o livro da lei. Antes de ler o livro da lei, antes de ler as bênçãos e as maldições, era para dividir o povo de Israel. Aqui no Monte Ebal era para ficar Bila, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, Ruben e Zebulon. Todos aqueles que estavam meio tortos. Como assim? É isso mesmo que você está ouvindo. Bila, a família de Bila. Lembra que Bila teve os filhos com Jacó? Está lembrado ou não? As concubinas. E Zilpa, lembra disso ou não lembra? E também Ruben e Zebulon. Desse outro lado, Deus pediu: fiquem Lia, Raquel e os filhos de Lia e de Raquel. E ele mandou dizer que um monte era para ser chamado Monte da Maldição, o Monte Ebal, e o Monte Gerizim era o Monte da Bênção. Sabiam disso? Para quê? Isso está escrito nesse estudo do capítulo 46, com todos os detalhes da Bíblia, lá de Josué, no capítulo 8 em diante. É muito importante vocês entenderem isso. Para que Deus fez isso? Qual é a intenção de Deus? E aí Josué começa a levantar. Coloca o próximo também para a gente ver mais um detalhe. Ó, gente, isso daí é atual, tá? Foi encontrado, os arqueólogos encontraram exatamente o local e o espaço onde Josué leu as maldições e as bênçãos antes do povo entrar em Canaã. Foi aí. Vocês não acham interessante ver isso? Eu, quando vi isso, falei: gente, que bonito, que prêmio, que alegria. Olha lá, este é o espaço com pedras lavradas sem martelos nela, tá vendo? Pedras que eram para ser colocadas, pedras brutas, desculpa, não lavradas, tá? Agora avante, veja mais um detalhe, pode passar. Aí o Senhor Deus pediu: Josué, relembre ao povo todas as palavras que eu tenho dito. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês, quando leram alguma coisa na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, falam: nossa, vou colocar isso em prática. Já aconteceu isso com vocês? Quantos já aconteceu? E aí vocês fazem todo o esforço para estudar, para buscar a Deus, para jejuar, para ter aquela informação. Quando vai passando os dias, aquilo parece que vai ficando meio amortecido, não tão importante na mente, sim ou não? Sim. Aí vocês falam: ah, isso não é tão importante, comigo acontece isso. Aí sabe o que precisa fazer? Ler de novo. Quando a gente lê outra vez, parece que acende no coração. De 7 em 7 anos, o povo era ensinado a ler tudo que Deus tinha dito e tudo que Moisés tinha mandado escrever. Vocês sabiam que de 7 em 7 anos tinha que ler tudo? Não era só um versículo da Bíblia. É para ler tudo. Eu quero saber aqui, quem que aguenta ler um capítulo inteiro da Bíblia agora aqui de manhã? Quem aguenta? Eu quero ver a mão. Gente, muito pouco. Você aguenta, Daniel?
Você aguenta, Keilinha? Quem que aguenta ler 2 capítulos da Bíblia? Agora de manhã, 2? Oh, mas pouquinho, tem gente que não aguenta ler, ó. Tem uns aí que ficaram paradinhos me olhando assim. Ó, sabe quanto que o povo de Israel lia? Tinha que ler tudo que estava escrito que Deus tinha dito. Não era só um capítulo, não era 2 capítulos. Era para ler tudo na frente do povo. E ainda por cima, o que fosse falado, isto é maldição. Olha que coisa interessante. Este grupo, volta aí para trás, por favor, naquele que mostrava bênçãos e maldições. Aqui, ó, para frente, este. Gente, quando era sobre maldição, que falava a lei, este grupo que estava aqui levantava a mão e falava: eu entendo e eu aceito. Como assim? Eu aceito que se eu transgredir a Deus, eu vou receber maldição sobre mim. Ó, e quando era bênçãos, esse grupo dizia: eu aceito que se eu andar diante do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre mim. Sabia? Eles tinham que levantar a mão. Pode passar avante, ô filho, que eu vou mostrar essa parte. Ó, Josué lendo o livro da lei. Observem aí. Ele lendo diante do povo. Ele levantou-se e começou a ler. E quando ele levantou, pode passar o outro. Olha lá, o povo tinha que levantar a mão. Eu fiquei vendo aqui o pessoal... Paula dizendo: eu proponho, e o Cleiton perguntando, como primeiro ancião da igreja, perguntando para o pessoal assim: dá algum apoio? Todo mundo levantando a mão, né? Os que concordam. Lá naquela época foi do mesmo jeito. Quem concorda com o que está escrito? Aí eles levantavam a mão para poder diante do céu dizer: nós entendemos o que o Senhor disse. Vocês acham interessante isso ou não? E de vez em quando todos os pais deveriam ler. Pode passar, filho. Todo pai deveria ler, ó. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Eu faço questão de, em nome de Jesus, vocês lerem isso aqui agora comigo. Olha lá, ó. Vamos ler juntos? Deuteronômio 29, 29. Ninguém... Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês vão me ajudar. Bora, 1, 2, 3. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra este homem, e de todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ele. Peraí. Quer dizer que Deus, ele disse: se você ficar achando que você vai ter paz, quando eu disse que vai cair maldição sobre você se fizer o errado, minha ira cairá sobre você e todas as maldições do livro cairão sobre a sua vida. Você gostaria de saber o que é bênção e maldição? Sim ou não? Quantos querem saber o que é bênção e maldição? Quantos querem saber? Abra a Bíblia em agora, rapidinho. Vamos juntos em Deuteronômio capítulo 28. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e leia isso agora em nome de Jesus. E hoje nós vamos tirar alguns momentos para orar, porque o que está escrito aqui é muito sério. Já abriram Deuteronômio? Deuteronômio, por favor. Eu vou ler primeiro as maldições, porque são tão duras as maldições. Vou fazer igual a Josué. E eu quero saber quantos de vocês entenderam. E vocês vão ter que fazer a mesma coisa que o povo de Israel fez naquele dia. Vocês aceitam? Quem entendeu, levante e diga: eu entendi, eu aceito. Entenderam isso? Porque Deus é justo. Deus não está passando a mão na nossa cabeça. Deus está dizendo: se você não fizer dessa forma, será assim com você. A partir do verso 15, 28, verso 15, eu vou ler como Josué fez e você vai dizer: eu aceito. Entenderam ou não? Você entende que se as maldições que Deus disse que aconteceria, se você não seguir, vai acontecer com você. Aceite que o Deus eterno está dizendo que isso é a maneira correta de preparar o povo para entrar em Canaã. Eu vou começar a ler. Mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Primeiro, maldito serás na cidade e maldito será no campo. Quero ouvir vocês. Eu aceito. É isso mesmo, gente. Você tem que responder, porque diante de Deus você está dizendo: o Senhor está certo, que se eu não fizer isso, é isso que Deus pediu para o povo fazer aquele dia no Monte Ebal. Que o povo levantasse a mão e dissesse: eu aceito o que o Senhor está dizendo. Entenderam ou não entenderam? Sim. Então eu vou ler novamente. Verso 16. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Eu aceito.
Segundo, maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor te enviará praga, confusão, ameaça em tudo que empreenderes e até ser destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. Eu aceito. O Senhor fará que a pestilência te pegue até que te consuma a terra e que passas a possuir. Eu aceito. O 22. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Eu aceito. Os céus serão bronze sobre a tua cabeça, e a terra debaixo do teu pé será como ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia, que descerão do céu sobre ti até que pereças. Eu aceito. O Senhor te fará cair dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, mas por 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhado sobre todos os reinos da terra, e o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Eu aceito. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como um cego apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado todos os dias, sem que ninguém te socorra. Eu aceito. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantará vinha, porém não as desfrutarás. O teu boi será abatido em tua presença, porém dele não comerás. Roubarão o teu jumento diante de ti e não te devolverão. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém te socorrerá. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo e teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia. Mas a tua mão nada poderá fazer. Eu aceito. Vocês sabem o que significava dizer eu aceito diante de Deus? Dizendo, o Senhor está certo se o Senhor fizer isso. Vocês entenderam isso ou não? Deus não estava pedindo para você aceitar a maldade. Deus estava pedindo para você aceitar o que Ele estava dizendo. Entendeu ou não? Vamos avante. Teus filhos, verso 32, teus filhos e as tuas filhas serão dadas a outro povo, e teus olhos o verão, e desfalecerão de saudade todo dia, mas a tua mão nada poderá fazer. O fruto da terra, o produto do teu trabalho, serão consumidos por um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. O Senhor te ferirá os joelhos, as pernas com tumores malignos, incuráveis, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Eu aceito. O Senhor te levará até o rei que tiveres estabelecido sobre ti, a uma gente que não conheces, nem que nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Serás motivo de assombro, e provérbio e motejo entre todos os povos que o Senhor Deus te levará. Lançarás muitas sementes no campo, mas colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e a cultivarás, mas não beberás do seu vinho, nem colherás uvas, porque as lavas a tudo devorarão. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com azeite, porque as azeitonas cairão. Eu aceito. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. O gafanhoto consumirá todas as tuas árvores e os frutos da terra. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerás. Ele te emprestará, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. Eu quero que ouvir. Eu aceito. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te atingirão, até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no meio por sinal e por maravilha, como também entre as tuas descendências para sempre, porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com a bondade de teu coração, por causa da abundância de tudo. Assim servirás os teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, em fome, em sede, em nudez, em falta de tudo. E sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Quero ouvir, gente. Eu aceito. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como a águia, cuja nação e a língua não entenderás.
nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho, nem compaixão pelo moço. Isso está em Daniel 8:23, viu, gente? Isso aconteceu, tá? Avante. Ela devorará as crias de teus animais e o fruto do teu solo, até que seja destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias de tuas vacas e das tuas ovelhas que te tenha consumido. Ele te sitiará em todas as tuas cidades, até que venha cair em toda a terra, e os altos e os fortes muros em que confiavas. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor Deus te dá. Quero ouvir, gente. Eu aceito. Comerás o fruto do teu ventre e a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que teus inimigos te apertarão. O homem mais delicado e afetuoso de teu meio olhará sem piedade a seu irmão, e a mulher do seu amor, o resto dos seus filhos que ainda tiver, e não dará nenhum deles da carne de seus filhos que estiver comendo, porque nada restou no cerco e na angústia com que teu inimigo te apertará em todas as cidades. Quero ouvir, gente? Eu aceito. Quanto à mulher mais delicada e afetuosa no teu meio, que de tão delicada e afetuosa nunca tentará pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com seu marido, do seu amor, e para com seu filho, e para com a sua filha. E também ela será mesquinha para com a placenta que lhe saiu do ventre, e dos filhos que acabou de dar à luz, pois na falta de tudo, ela os comerá às escondidas, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temeres em nome do glorioso e terrível Senhor seu Deus, o Senhor tornará terríveis as tuas pragas. As pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, doenças cruéis e persistentes. Fará voltar contra ti todos os males do Egito que te tiveste temor, e eles te apegarão a ti. O Senhor também fará sobre ti e sobre toda enfermidade, toda praga que está escrito no livro desta lei, até que sejam destruídos. Quero ouvir, gente? Eu aceito. Ficareis poucos em números, vós que éreis como as estrelas do céu em multidão, porque não destes ouvidos ao Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e a multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Sereis desraigados da terra, a qual passas a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos da terra, de uma outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós e nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Nem ainda no meio destas nações achará repouso, nem a planta de teu pé descansará, pois ali o Senhor te dará tremor de coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Quero ouvir, gente? Eu aceito. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. E viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. À tarde dirás, quem me dera ver a manhã. Por causa do medo que tomará conta do teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Ali sereis oferecidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Quem entendeu e quem aceita? Eu aceito. Você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo a mesma coisa que Deus falou para o povo de Israel fazer. O Senhor está certo, Senhor. Se nós fizermos isso, nós merecemos isso. No entanto, o Senhor também disse e falou bênçãos. Volta um pouquinho e veja o que Deus tem para quem quer segui-lo. Olha lá, Deuteronômio 28, verso 1 em diante. Você quer ouvir? Você quer ver 12 bênçãos que Deus lança sobre quem quer servi-lo? Irmãos, vocês viram que não tem desculpa para quem quer fazer o errado? Irmãos, isso é coisa muito séria. Fazer o errado virá maldições, sim ou não? Sim ou não? Sim. Virão. Mas agora veja o que virá se nós seguirmos. Verso 1 em diante. Se atentamente obedeceres. O que é atentamente? O que é? Cuidadosamente, diligentemente. O que é isso? Expliquem para mim. Trabalhar arduamente. Arduamente, o que mais? Se esforçar. Com dedicação, se esforçar. O que mais? Com cuidado, atenção. Não é isso? Vamos ver juntos agora o que Deus está dizendo? Se atentamente obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te o quê? Como é que é?
Peraí, não é se você quiser, aí está escrito o quê? Ordeno. Ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você aceita isso ou não? Então fala, eu aceito. Olha que incrível. O Senhor Deus disse, você será exaltado sobre todos. Você já viu a vida de algumas pessoas que não dão certo? Não dá certo. Tenta por aqui, não funciona. Tenta por ali, não funciona. Deus está dizendo, se você me seguir, eu te exalto sobre todas as nações da terra. O que mais que ele falou? Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Quem que aceita? Eu aceito. Veja a próxima. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Eu aceito. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Eu aceito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu aceito. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Eu aceito. Gente, tem alguns que não estão respondendo e eu preciso que respondam. E é agora. Queria que vocês prestassem atenção nisso. Vocês me ajudam disso? Porque eu estou no meio do povo de Israel, estou fazendo exatamente o que o Senhor Deus pediu que fizesse. Vocês têm como fazer isso? Sim ou não? Então vamos de novo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu aceito. Olha, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. Eu aceito. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Eu aceito. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Eu aceito. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Eu aceito. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais que te daria. Eu aceito. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestará muitas nações, porém nunca tomarás emprestado. Eu aceito. Amém. Avante. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu aceito. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo a outros deuses para os servires. Eu aceito. Amém. Você sabe o que você acabou de fazer? O mesmo que o povo de Israel fez naquele dia. Eles diante do Senhor ouviram toda a lei, debaixo de um sol quente, ouviram o que o Senhor tinha dito e disse, Senhor, me prepare. Isso era preparo para entrar em Canaã. O Senhor está certo se o Senhor não nos levar. O Senhor está certo se nos der bênçãos de acordo com a nossa maneira de agir perante o Senhor. Quero que agora você pense numa coisa antes de passar o próximo slide. Pode passar o próximo, meu filho? O que você encontra aí? Irmãos, nós somos pessoas com capacidade para decidir. Essa igreja tem capacidade para decidir. Os membros ao redor têm capacidade para decidir. As crianças têm capacidade para decidir. O Senhor Deus disse para manter diante dos filhos e diante da família estas palavras. O Senhor disse, faça isso, para que o povo entenda que eu não mudei. Olha isso. É sério isso ou não? Isso me faz pensar demais. Olha o que está escrito no finalzinho desse estudo, capítulo 46, do Patriarcas e Profetas, Bênçãos e Maldições. Te assusta agora? Ouve bem com o seu ouvido. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação de Deus, da parte de Deus para os homens. Devemos ligar seus preceitos com sinais sobre nossas mãos, como testeira sobre os nossos olhos, sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de Deus, como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Irmãos, o Senhor Deus tem sim uma responsabilidade gigante
diante do povo de Deus na terra e diante do povo do passado. Como assim? Abre seu ouvido agora. Se o Senhor agiu assim com o povo de Israel, que ele era firme dizendo, se vocês fizerem tal coisa, vocês receberão a bênção ou a maldição. Por que ele não faria isso conosco hoje? Vocês querem estar sob a proteção do Senhor? Mas querem estar também sob a correção do Senhor? Sim ou não? Sim. Sim. Que o Senhor dê para você a cabeça pronta para entender isso. E dizer que não vai existir diante de Deus meio termo. O Senhor falou e o Senhor fará. O Senhor disse e nós aceitamos. Porque nós diante de Deus aceitamos que o Senhor nos corrija. Aceitamos que o Senhor Deus coloque sua mão sobre nós. E hoje você tem uma chance de dizer, Senhor, que minha vida se torne uma bênção. E eu já sei como é que se faz para isso. O Senhor Deus disse, se você fizer tal coisa, é isso que vai receber. Se fizer outra, é isso que você receberá. E ponto final. Então você tem que examinar sua vida agora. Como está a sua vida? Está dando certo o que você faz? Por que não funciona? Algumas pessoas se perguntam, por que para mim não dá certo? Dá certo para todo mundo, mas para mim não. Analisa a sua vida. Analisa a sua história. Começa a observar se tem alguma coisa que tem que colocar em conformidade com o que Deus pede, para que você não seja alvo de maldição. O Senhor te levantou para ser bênção e não maldição diante do mundo. E que você, pela graça e poder de Deus, tenha a chance de ler Deuteronômio 28. Detidamente, com todo cuidado, para colocar ali a sua própria vida e ver, Senhor, qual destes detalhes eu estou transgredindo? Alguma parte do mandamento de Deus que eu não estou seguindo? Alguma coisa que eu devo colocar em ordem para minha família receber bênçãos, para que eu esteja por cima e não por baixo, entre todas as pessoas da terra? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça. Vamos orar agora? Vamos lá orar? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome. Nós te agradecemos por esta verdade declarada que o Senhor pediu que fosse lido diante do povo de Israel antes de entrar em Canaã. Eu te peço, Senhor, que estas verdades ali descritas sejam fixadas em nossa mente, que nós não venhamos esquecer como o povo esquecia, que nós tenhamos isso vivo diante de nós, como o Senhor pede que mantenhamos. E que pela tua graça e o teu poder, nós venhamos receber, Pai de amor, as bênçãos e não maldições, porque escolhemos seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que te fortaleça. E que amanhã, ao voltar aqui cheio de bênçãos, a sua vida seja altamente abençoada por estudar novamente outro estudo bíblico. Deus abençoe você e até amanhã.